Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos juntos, por mais ou menos 15 minutos, o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente na parte segunda, livro segundo, no livro segundo, que é uma parte do livro chamada Livro Segundo, fala do mundo dos espíritos ou mundo espiritual, é composta por 11 capítulos, hoje terminaremos o capítulo 5 desses 11, que são considerações de Kardec, é o item 222, sobre a pluralidade das existências, que foi o tema do capítulo 4. Então, todo o capítulo 5, por isso que teve 7 partes. O capítulo 5, hoje é a 7ª, tratando desse item 222, que perfaz o capítulo 5. Então, Kardec, baseado nas informações dos espíritos, vai comentando sobre a pluralidade das existências. Vejamos, então, o que ele nos diz em termos já caminhando para a conclusão deste capítulo. Diz-nos Kardec: reconheçamos, portanto, em resumo, então, a título de conclusão, ele está fazendo aquele apanhado. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, é inexplicável, que é eminentemente consoladora e conforme à mais rigorosa justiça. A doutrina da pluralidade das existências, que representa para o homem, essa doutrina, a âncora de salvação que Deus, na sua misericórdia, lhe concedeu ao homem. Esse homem é o ser humano. A reencarnação é um processo que Deus faculta, criou para nós, como a escola que criamos para as crianças se desenvolverem intelectualmente. Deus, e socialmente, não é? Porque a escola também nos ajuda no nosso processo de socialização. E Deus, então, nos oferece essa escola, essa ida a aulas contínuas. Sai de uma encarnação, vai para outra. Sai de uma encarnação, vai para outra. Sai de uma encarnação, vai para outra. Não foi bem em uma matéria, vai precisar repetir a matéria. Às vezes, precisa repetir o ano todo. E tudo bem, a escola está lá para isto. Cada aluno vai poder imprimir seu próprio ritmo no processo ensino-aprendizagem, na medida em que se dedique mais ou menos ao que a escola lhe oferece. Não é? Porque a escola oferece. Se o aluno vai aproveitar ou não, aí já é com o aluno. Não é? Da mesma forma, Deus nos oferece o processo de reencarnações sucessivas para o nosso crescimento. Se vamos ficar mais tempo ou menos tempo neste período que configura as reencarnações compulsórias, ou seja, precisaremos sempre reencarnar até chegarmos ao ponto já de superação, já termos saído desse estado de imperfeição mais severa que ainda nos encontramos, então esse processo compulsório fica para trás. Voltaremos a reencarnar, mas já agora em outras condições, e não mais para reparar nossos erros e adquirir virtudes essas que já teremos a ponto de não nos deixarmos arrastar pelas paixões morais que são, sabemos, não é? O egoísmo, o orgulho e a vaidade, que torna às vezes tudo muito vazio. Não é aquela vaidade de vamos arrumar o cabelo para sair bem,
vamos sair de uma forma condigna. Não é essa vaidade. É aquela vaidade de ficarmos distraídos como a cigarra e a formiga, assim, aquela fábula, né? Conta uma história usando animais, não é? Para trazer um fundo moral, onde a cigarra ela cantava, enquanto que a formiga trabalhava, e a cigarra ficava encantada consigo mesma e ficava distraída naquele gozo perpétuo da sua capacidade de cantar. E ficou cantando todo o verão. Quando chegou o inverno, foi bater a porta da formiga. E a formiga fez como faz a justiça. Veja, ela mostrou, foi mesmo aquele puxão de orelhas para a cigarra. Ah, dançaste? Cantaste todo o verão? Pois agora dança. Ou seja, agora estás entregue aos resultados da tua própria ação. Causa, consequência, não é? A lei de causa e efeito. Então, voltando aqui ao nosso Allan Kardec, que vai fazer este apanhado falando da doutrina da pluralidade das existências. Vejamos que em todo o capítulo ele foi nos mostrando as consistências e inconsistências de teorias. E ele chega, então, à doutrina da pluralidade, mostrando que apenas ela tem condições de explicar satisfatoriamente, obviamente, a nossa razão, as possíveis, melhor dizendo, as aparentes injustiças que vemos acontecer no mundo. E ele, caminhando aqui para o final, nos diz: as próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê no Evangelho narrado por João, capítulo 3, versículos de 3 a 7. Tá? Capítulos de 3 a 7. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus. Este é um outro momento, né? Nós temos aquele momento anterior que vimos Mateus capítulo 17, versículos 9 a 13. Aqui vimos anteontem, quando Jesus fala sobre João Batista, né? E que eles perguntam, depois da materialização no Tabor, não é? E Jesus vai dizer que Elias já tinha vindo e que não o reconheceram e o mataram, e então os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falava. Elias voltou como João Batista, reencarnação. E aqui, na narração de João, nós vamos ter um outro momento que Jesus deixa claro o tema da reencarnação. No versículo 3 do capítulo 3 de João, nós temos: respondendo a Nicodemos, Nicodemos era um doutor da lei em Israel. Não era uma pessoa do povo. Nicodemos conhecia profundamente o judaísmo. E no judaísmo profundo, e aí vamos falar, não é, da doutrina estudada apenas entre os estudiosos da Torá, que é a lei dos judeus, não é? A lei do povo hebraico, que está no Antigo Testamento. E Nicodemos vai falar com Jesus à noite, para não ser visto. Vai conversar com Jesus. E Jesus, então, responde a Nicodemos dizendo: em verdade, te digo que se um homem não nascer, um homem, gente, homem já sabemos que é um ser humano,
que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Bem claro, né? Mas Nicodemos se fez de sonso. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, versículo 5. Em verdade vos digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, importa-vos nascer de novo. O que é da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. Ora, a carne pode voltar, o Espírito é o mesmo, que vai progressivamente amadurecendo, de novo voltando à imagem do aluno. Ele pode sair do jardim de infância, onde vai de avental, depois ele vai para o ensino fundamental, que vai com aquele determinado uniforme, quando vai para o ensino secundário, já está com as roupinhas, muitas vezes já não é obrigatório usar um uniforme, ou usa-se um outro tipo de uniforme diferente do ensino fundamental, vai para a universidade, aí já é outro tipo de vestimenta. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós vamos avançando e vamos mudando a roupa através da qual nos expressamos. Nos expressamos quem? O espírito imortal. Ok? É claro que, como universitários, vamos voltar à carne como missionários, não é? Não mais tendo que reparar ou enfrentar expiações, não é? Então, fica aqui também junto a Nicodemos, e tem uma parte desta conversa com Nicodemos em que Jesus lhe diz: és doutor em Israel e não sabes dessas coisas? Ou seja, claro que Jesus sabia que ele sabia, mas ele estava ali, sabe-se lá, Jesus sabia o que ele queria, não é? Mas numa conversa, por que ele foi falar sobre isso se ele sabia? Por que ele foi testar Jesus? Interessante, não é? Mas é isso, era uma pessoa não muito de confiança, porque com certeza não estava sendo transparente naquela conversa. Jesus conclui dizendo: és doutor da lei, não é? Em Israel, e não sabes destas coisas? Nós também sabemos, não é? Nós também sabemos. Que bom. E aí, quando acontecem coisas em nossas vidas, vamos usar essas informações que temos a fim de evitarmos estados de desespero, estados de revolta. Vamos parar e refletir. Espera aí, eu estou num dia da escola da vida. O que é que a escola quer me ensinar? O que é que eu estou aqui para aprender com essa situação? E essa situação, como todas as outras, vai passar. Na medida em que eu esteja mais preparado para enfrentá-la, menos dificilmente ela passará e menos tempo ela levará para ser superada. Amanhã começamos o capítulo 6, que vai falar da vida espiritual, aqui no Livro dos Espíritos, projeto 15 minutos. Até amanhã, muita paz a todos.